Senhor esteja conosco na nossa casa, na nossa vida, na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Que a paz, que excede todo entendimento, venha e entre na sua casa, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital, IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte e não somente frequentar. Amém? E a palavra de hoje, ela vem com o tema de não force nada, amém? Pois aquilo que é de Deus virá. Glória a Deus, aleluias. Amém. Essa palavra falou muito comigo e eu espero que ela venha falar com você também. Mas antes disso, quero dar um convite para que você venha aos nossos cultos na nossa igreja. Aí é JN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar lá. Amém? A igreja fica na Avenida Uruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Mas também quero aqui anunciar alguns cultos. Que no caso amanhã haverá o culto às 7 horas da manhã, que é o culto de oração do Pai Nosso. Glória a Deus. No sábado haverá um jantar de comunhão, amém? Que é dia 29 de agosto. E todos vocês estão convidados, amém? Qualquer coisa, se precisar do convite, ele custa somente R$30. Glória a Deus, é um jantar de comunhão. Vai você e leve um amigo. Glória a Deus, aí você me chama aqui no privado, que eu dou o telefone com quem você tem que falar para adquirir o ingresso. Amém? E também, no domingo haverá o culto profético com o profeta Vinícius Iracete. Amém? Com uma palavra poderosa. Glória a Deus. E na terça-feira que vem, também temos culto às 20 horas, que é culto de avivamento. Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. Glória a Deus. E a palavra de hoje, a primeira palavra se encontra lá em Zacarias 4, no versículo 6, que diz assim: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, tudo que nós temos que fazer é aguardar no Senhor, porque nós temos essa mania de querer dar uma ajudinha para Deus em tudo, e muitas vezes as coisas dão errada, entendeu? Porque nem sempre a gente fica forçando as portas, a gente fica forçando, porque a gente quer logo o resultado, mas Deus, ele não age por esse tempo, né? Deus, ele age pelo tempo do Kairos e não do Cronos, né? Porque o tempo cronológico é o nosso, e o do Senhor é o Kairos, ele age pelo tempo dele, amém? Então, nós agimos muitas das vezes pela carne, e não por esperar, porque quando nós agimos pela carne, nós podemos estar fazendo coisas que ainda não é tempo, amém? Talvez aquilo é pra gente, mas não é tempo, não é o tempo ainda. Por isso que a gente tem que discernir o tempo de Deus, amém? Pois existe um processo para seguir, glória a Deus, que impede viver de coisas incertas, amém? Então, porque talvez nós pensamos que conseguimos tudo fazendo com a força do nosso braço, como diz a palavra aqui, ó, não é por violência e nem por força, mas pelo meu espírito, que diz o Senhor dos Exércitos, amém? Então, nós não temos que fazer nada sem a vontade de Deus, tudo a gente tem que colocar na mão do Senhor. Nós podemos até fazer, mas nós entregamos ao Senhor, amém? Porque igual eu tô procurando trabalho,
que nós estamos precisos de um trabalho. E eu tô na mão do Senhor, eu falo, Senhor, tá aqui nas tuas mãos, eu tô procurando, eu tô fazendo alguma ação. Mas se for da sua vontade, será feita, senão tá tudo bem, eu vou ficar aqui fazendo o que o Senhor tá mandando. Amém? Mas o Senhor sabe das minhas necessidades e o Senhor sabe que eu preciso de um trabalho, mas seja a tua vontade. É isso que a gente tem que fazer. Amém? Porque às vezes esse trabalho não é para agora. Esse trabalho pode ser mais para frente, tá nas mãos do Senhor. Amém? Eu entrego tudo a Ele. Porque é Ele que vai decidir a minha vida. A minha vida tá no controle dele e não no meu controle. Amém? Então, não podemos nos precipitar em fazer nada que esteja contra a vontade do Senhor. Amém? Pois às vezes não é o momento, pois achamos que somos capazes de fazermos as coisas com antecipação. E o que acontece? Você quebra. E Deus, Ele não quer que você perca tempo. Por isso que Ele quer que você faça o processo. Por isso que Ele quer que você se prepare. Amém? É para isso que existe o processo. Por isso que a palavra diz que... Por isso que a gente não pode fazer as coisas antes do tempo, né? E um exemplo, assim, muito grande, a Bíblia diz, não faça, não tenha relações sexuais antes de casar, porque isso é uma preparação. Tá escrito isso lá em Coríntios 6:18. Amém? Se você tiver um tempinho, você dá uma lida lá, porque tá escrito isso. E a gente tem a mania de se antecipar. Por quê? E a gente não tá se preparando, a gente não tem maturidade suficiente para fazer isso, porque pode haver consequências. E muito acontece, as consequências são uma criança antes do tempo. Amém? E aí o que acontece? Todo sofrimento, vai haver vários sofrimentos. Porque quando você faz isso, você está desrespeitando você. O seu parceiro está se desrespeitando também. E desrespeitando a Deus. Amém? Porque quando nós fazemos isso, antes do tempo, nós estamos nos desrespeitando. Amém? Porque a gente está achando que a gente é qualquer coisa. E a gente não é qualquer coisa, a gente é filho de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. E filho de Deus não é qualquer coisa. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias, 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 aleluias. E por isso que Deus, Ele quer o processo. Por isso que quando nós estamos, nós nos namoramos, noivamos, então isso é uma preparação para maturidade, para quando a gente tiver esse relacionamento, a gente vai ter esse relacionamento e vamos cuidar um do outro, entendeu? E aí nós teremos respeito um com o outro, porque nós estamos fazendo isso no momento certo. E além disso, né, vai ser abençoado por Deus do que amaldiçoado, porque quando nós fazemos coisas fora do tempo, isso é maldição. Amém? Então, por isso que está escrito assim, Isaías, eles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluias, glórias a Deus. Por isso que nós temos que ter paciência, porque quando esperamos no Senhor, Ele nos renova nossas forças, porque às vezes a gente está cansado de fazer as coisas. Amém? Às vezes a gente tá cansado, porque às vezes a gente fica esperando muito, e aí nós nos cansamos. Amém? Eu sei disso porque eu também tô assim, nesses últimos tempos, né? Porque você tá orando, mas aí acaba cansando. Mas aí, como eu disse a palavra hoje de manhã, eu peguei a palavra que eu ministrei a semana passada lá em 1 Samuel, 39, se eu não me engano, que diz assim, que Davi, ele estava cansado,
Não, o Davi não, os soldados dele estavam cansados. Mas só que ele foi assim mesmo, mesmo cansado. Então a gente tem que ir mesmo cansado. Amém? Davi estava cansado, porque ele tinha acabado de vir de uma guerra. E quando ele encontrou ali um monte de coisa ali que os amalequitas tinham feito ali na cidade que ele estava, em Ziklag, e ele teve que lutar de novo porque ele foi recuperar a restituição da família dele. Amém? Então, você tem que estar nessa daí. Glória a Deus. A gente tem que estar firme. Hoje eu acordei de manhã e eu tava já ruim, com dor no corpo, como vocês estão vendo, eu tô resfriada, não sei se é resfriado ou se é alergia. Só sei que eu falei, mas eu vou levantar e vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer hoje, no dia de hoje. Amém? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter a força no Senhor, a gente tem que ter força, pedir para o Senhor renovar as nossas forças. Glória a Deus, porque é isso que nós temos que fazer, continuar lutando. Amém? Porque às vezes as lutas, a gente tem que ter discernimento que as lutas, elas são porque o inimigo quer entrar, entendeu? Hoje mesmo eu tava vendo uma pregação, uma moça dando ali sobre a intercessão, que o inimigo ele ataca quem tá orando, e quem é que tá orando? Geralmente é a mulher. E aí ele vai deixando a gente cansada, colocando outros pensamentos, vai colocando setas inflamadas, por isso que a gente tem que colocar o Senhor na nossa vida, fazer com que, pedir ao Senhor para que Ele coloque os anjos dele ao nosso redor, para que a gente não fique cansada, para que a gente fique com força, que Ele não venha nos derrubar, em nome de Jesus, porque Ele quer que a gente caia, porque como a gente está cansado de orar, porque a gente está esperando, então Ele quer que a gente caia. Em nome de Jesus, a gente não vai cair em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Portanto, devemos aguardar o processo para a preparação daquilo que o Senhor quer colocar em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. E essa palavra caiu muito em mim, porque nós temos que esperar o processo e que Deus vai abençoar, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, que o Senhor, Pai amado, querido Senhor Pai, querido Paizinho, que o Senhor coloque a sua mão sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor coloque a sua mão, que o Senhor nos tire todo o mal, que as setas inflamadas do maligno caia por terra agora, que o Senhor nos revista com a sua armadura, Senhor, com o seu cinto da verdade, a couraça da justiça, oh Senhor Jesus, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, que nós sejamos convictos, que o inimigo não venha criar ninho na nossa cabeça. Coloca o capacete, Senhor, na nossa cabeça, em nome de Jesus. E também, Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. E que ela venha preencher a sua vida todos os dias. Não deixe de ler a palavra. Que ela venha, se você não tem tempo de manhã, leia de tarde, leia de noite, leia a hora que for, mas leia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, que excede todo entendimento. Venha a iluminar a sua vida. Que a luz do Senhor Jesus entre na sua casa, na sua vida. Glória a Deus, aleluias. E que derrube todo o mal. Caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, você compartilha, você me segue nas redes sociais. Se puder também, é muito interessante você curtir, para que o algoritmo entenda que você gostou e leve para mais pessoas, que é isso que é o importante, que nosso objetivo aqui, o meu objetivo é esse, que a palavra do Senhor seja entregue a mais pessoas.
para que mais pessoas sejam salvas, mais pessoas sejam guiadas por Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E que o Senhor esteja na sua vida, que a paz do Senhor venha reinar na sua casa, na sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.